aí, meu confrade, tudo bem? Que aconteceu essa madrugada, hein? Meu Deus. Se a gente, o GP do Japão, que decidiu o campeonato de 2022, a favor do melhor piloto do ano, sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos fazer um vídeo aqui que não dá para falar de tudo, né? Porque se a gente for falar de tudo que aconteceu nessa corrida... Bom, teve mais de 3 horas e meia de transmissão. Uma corrida que era para começar às 2 da manhã. No fim, começou às quase 3, né? Quase 4. E só teve meia hora de corrida, né? Porque deram a largada e já deu alguns problemas, só teve meia hora de corrida. No meio desse tempo aconteceu um monte de coisa. Então vamos falar aqui as coisas mais importantes, porque senão esse vídeo vai ficar com mais de 1 hora. Vamos começar querendo saber se você foi forte ou foi fraco, se você ficou lá até o fim, né? Eu acho que a maioria não ficou, né? Achou que nem fosse ter corrida e foi dormir. Eu cheguei a pensar que não fosse ter corrida. E eu por 5 minutos eu não fui dormir também. E aí eu teria perdido, né? Mas eu falei, eu vou ficar mais 5 minutinhos aqui. E peguei um copo d'água lá, mais um gole de café, porque eu já estava meio que acordado, meio que dormindo, né? E falei, não, eu vou tentar aqui e vamos ver se vai rolar. E aí, de repente, vamos ter corrida, vamos colocar o pneu azul, os pilotos vão decidir se vai ter corrida, né? Faz umas 2 voltas, 3 atrás do safety car, e foi isso que aconteceu, e no fim teve essa corrida de meia hora, né? E teve os pontos completos, né? Porque a corrida foi retomada. Só tem pontos diminuídos, né, com o regulamento novo, quando você começa uma corrida, para ela, você tem 25%, 50%, 75%, para ela e não retoma ela mais. Aí realmente são menos pontos. Mas como a corrida foi retomada, então o regulamento diz que são todos os pontos. Então foi por isso que todo mundo conseguiu os pontos normais, como se fosse uma corrida inteira. Se isso é discutível ou não é outro assunto, né? Vamos começar logo pelo começo, que foi dada a largada, normal, às 2 horas da manhã, aqui horário de Brasília, né? E o Leclerc largou melhor, pulou na frente do Verstappen, que tinha feito a pole, mas o Verstappen não quis nem saber, né? E já passou o Leclerc na primeira curva por fora, uma pista completamente molhada, né? Dando espaço, inclusive, para o Leclerc também dando espaço para ele. Passou e já começou a abrir, só que aí já deu um problema. O Sainz aquaplanou logo na primeira volta, aí já deram uma bandeira amarela, né? E aí já tiveram o primeiro problema, né? Porque deram a bandeira amarela, em seguida deram a bandeira vermelha, só que o safety car entrou na pista, só que aí a FIA fez uma barbaridade, né? Porque ela colocou um trator, o carro para pegar o carro do Sainz, o carro do Sainz ainda estava, ele bateu e voltou para a pista, né? Então o carro do Sainz estava metade na pista, colocou um trator, esse trator estava dentro da pista, com os carros ainda na pista, não importa se estava que bandeira estava, entendeu? É um completo absurdo você colocar um trator com os carros ainda na pista, daquele jeito, sem conseguir ver nada, né? Na câmera on-board, você via que o cara não conseguia ver nada. Ele se guiava pelo carro da frente, pelas luzes do carro da frente, né? Porque não via nada. Realmente, a gente acha um pouco de frescura, mas é muito difícil para os pilotos, e nunca esquecendo que eles estão a mais de 200 por hora, 300 por hora, né? Eles não estão passeando, não estão a 10 por hora na pista 20. Então, realmente, estava muito difícil. Aí aconteceu isso que você vai ver agora, o Gasly tentando chegar no safety car,
passou do lado do trator a mais de 200 por hora, né? E ele podia ter batido no trator, ele podia ter aquaplanado, como o Sainz aquaplanou e batido no trator, e poderia ter morrido, assim como o Jules Bianchi morreu nessa pista e nessas condições, né? Com o trator longe da pista, né? Quando o Jules Bianchi morreu, o trator estava longe da pista. Dessa vez o trator estava dentro da pista, né? E aí aconteceu um absurdo maior ainda. Você olhou o vídeo aí? Vamos ver de novo esse vídeo. Olha aí, olha como ele fica puto, o Gasly. God, what is this tractor? Mas é pra ficar mesmo, né? É pra ficar mesmo. E o absurdo foi que a FIA depois falou que o Gasly estava rápido demais em bandeira vermelha e puniu o Gasly. Quer dizer, como assim? Né? Isso aí é o rabo balançando o cachorro, né? É coisa que a gente vê muito aqui no Brasil, mas a gente não vê isso muito fora, né? Ainda mais em país de primeiro mundo, uma organização como a Fórmula 1, isso não existe, né? O Gasly tem total razão, 100% de razão, que ele tratou nunca poder. Eles tinham que ter esperado os carros entrar no box para depois de tirar o carro do Sainz, né? Nessas condições que não dava para ver nada. Mas isso é só um dos inúmeros erros da FIA, que é isso que eu falei, é uma coisa que não dá para a gente ficar falando aqui, porque senão nós vamos para a vida inteira, né? O vídeo vai ficar aí com 2 horas, 3 horas, sei lá. Então nós vamos falar isso com mais propriedade no podcast, terça-feira. Nós vamos destrinchar tudo isso. Mas isso, aí já começou o erro. Aí foram pro box, né? E a chuva não acabava, né? Porque não era uma chuva forte, era uma chuva normal, era uma chuva até fraca. Eu já vi, eu assisto corrida, assisto Fórmula 1 desde 1972, né? Então, nós estamos em 2022, faz 50 anos que eu assisto Fórmula 1, e eu já vi inúmeras corridas, acho que dezenas de corridas, com chuva muito mais forte que essa. Só que agora a gente tem o problema aí desses carros que levantam muito vapor d'água atrás, uma cortina de água muito grande, por causa do efeito solo e dos pneus, né? Então fica difícil, a Fórmula 1 tem que achar uma maneira, ou ela tem que decidir falar para todo mundo que não vai ter mais corrida na chuva. Uma das duas coisas. O que não dá é para ficar essa palhaçada, né? De todo mundo ficar horas e horas esperando para ver se vai ter corrida, se não vai, né? Na verdade, estão esperando para ver se a chuva para, né? Quando a corrida recomeçou, a chuva tinha basicamente parado. Foi sorte, podia não ter parado, parecia que não ia parar, inclusive, né? Mas aí parou, e aí eles foram para a pista. Eu achei a única coisa que a FIA fez certo foi esse procedimento, ou seja, vamos colocar todo mundo de pneu azul, obrigatório, pneu azul aquele que é para chuva forte, e os pilotos no rádio, e nessas 2 voltas eles vão dizer o que eles acham, se dá para correr ou não dá, né? Isso eu achei ponderado fazer isso. E a maioria dos pilotos, quase todos, com exceção de 1 ou 2, falou que dava para correr, né? Aí o safety car saiu e começaram a corrida. Começaram a corrida e aí o Verstappen, o Vespa, mostrou toda a sua categoria, né? Mostrou todo o seu domínio principalmente sobre os adversários mais diretos, né? Que é o próprio companheiro de equipe e as 2 Ferraris. Uma coisa assim de outro nível, né? O Verstappen está num nível, não é que ele está num nível de piloto melhor, ele tá você pegar todos os campeões, né, da Fórmula 1, o Verstappen está entre os melhores campeões, né? Porque o que ele fez esse ano não é brincadeira. Vamos pro grid. Eu vou deixar para falar mais do Verstappen no final do vídeo, porque o melhor é sempre bom ficar para o final, né? Aí são os 3 vencedores, né? O Verstappen, o Pérez e o Leclerc. Eu vou dizer por que o Leclerc perdeu a 2ª posição também, né? Na hora de falar de todo mundo. E vamos aí para o grid. Vamos começar pelo final.
o Sainz e o Albon. O Albon não bateu, quebrou o carro do Albon logo na primeira volta também. Inclusive quebrou um pouquinho antes do lugar onde o Sainz bateu. Aí o Albon até passou pelo Sainz, mas já devagar, já pela grama. Em último na pista chegou o Mick Schumacher, e tem que dar um desconto aí, porque eles largaram com o pneu azul e já logo foram trocando para o pneu intermediário, porque o pneu intermediário é infinitamente mais rápido. Mas a equipe fez uma jogada aí para tentar deixar o Schumacher mais na pista, ver se acontecia um safety car, alguma coisa, mas acabou não acontecendo. Quando ele foi trocar o pneu, já era, né? O Gasly em 17º, o Gasly estava surtado, né? Não sei nem como ele largou depois, ele estava surtado. Ele brigou com todo mundo lá, com razão total, eu também brigaria, né? Chegou em penúltimo. Depois o Zhu, né, que, se eu não me engano, terminou com a melhor volta da corrida, então não teve ponto para a melhor volta. Aí o Bottas, depois o Magnussen, todo esse pessoal trocou o pneu, né? Aliás, todo mundo trocou o pneu, colocou o intermediário, mas trocaram o pneu antes do Mick Schumacher. Aí o Tsunoda até que fez uma corrida boa, chegou na frente do Bottas em casa, né? Coisa rara de acontecer. Depois o ídolo Stroll, que na primeira largada passou 7 carros numa volta. Então o ídolo, olha, precisa dar um carro pro ídolo pro Verstappen ficar com medo de alguém, né? Vamos ver se o ano que vem a Aston Martin faz um carro do nível que o ídolo merece. Depois do Ricardo, em 11º, e aí nós vamos pros 10 primeiros. O Norris, que foi uma... o pessoal foi meia hora de corrida, tá? Então, e com a pista daquele jeito. Olha o Latifi, primeiros pontos do Latifi, né? Chegou em 9º, na frente do Norris, impressionante. O Latifi não errou, não bateu e ainda chegou em 9º. Olha o milagre acontecendo, você vê que milagres acontecem, né? Grande Latifi, estou brincando, eu sempre brinco com ele, eu não tenho problema com piloto nenhum. Todos eles são os melhores pilotos do mundo, estão lá tentando fazer o melhor, né? Mas eu fiquei muito feliz do Latifi ter feito o ponto. Depois o Russell, que fez uma corrida legal, fez bastante ultrapassagens nessa meia hora que teve de corrida. Aí o Alonso, que tentou uma jogada, no fim ele voltou mais ou menos para o lugar onde ele estava antes. Depois o Vettel fez uma corrida boa também, né? O Vettel se deu mal também no começo, depois se recuperou. Aí o Hamilton ficou a corrida inteira, essa meia hora de corrida, né? Tentando passar o Ocon, mas você vê que não tinha reta. Hamilton mais rápido de curva, mas a hora que o Hamilton entrava colado no Ocon, nas duas retas do circuito, e o Ocon abria, né? Então não tem reta mesmo, o carro tem muito arrasto, a Mercedes precisa dar um jeito nisso, porque senão não tem como, né? É impressionante como ele entrava colado. Teve umas 2 vezes que eu pensei que ele fosse bater na traseira do Ocon, de tão colado que ele entrou nas duas retas, mas aí o Ocon abria, né? Então não tinha jeito. Aí o Leclerc, o Pérez e o Verstappen. Bom, vamos falar mais desses 3, né? O Leclerc, na relargada, né, nessa meia hora de corrida, ele já tinha tomado a ultrapassagem do Verstappen lá na primeira largada, então largou em segundo dessa vez, e o Verstappen em primeiro. Só que o Verstappen foi abrindo, tipo 1 segundo por volta. Quer dizer, é um cara... o Leclerc não teve a menor chance, né? Não teve a menor chance de acompanhar o Leclerc, o Vespa. E foi ficando, e aí o Pérez começou a chegar nele. Devagar, até que não tão devagar, né? O Pérez teve uma hora que o Pérez estava tirando praticamente 1 segundo por volta, mas quando chegou no Leclerc não conseguia passar, né? Muito difícil passar, ele não conseguia passar. O Leclerc é um carro também, a Ferrari é um carro bem reta, né? E o Pérez não consegue sair forte das curvas, que nem o Vespa consegue.
porque o carro sai de traseira, no caso do Pérez, né? O Vespa sabe fazer o carro sair muito pouquinho de traseira, ele até ajuda ele, essa saidinha de traseira, porque ele já volta o volante rápido, ele faz a curva usando o volante acelerador, então ele já sai da curva acelerando, entendeu? Mesmo na chuva, impressionante, né? Lógico que não é acelerando o pé cravado, mas ele já sai com uma velocidade da curva que o Tcheco não consegue. Então, eu não estava conseguindo passar. Aí quando chegou na última volta, na chicane final lá, né, o Vespa já tinha tomado a bandeirada, o Leclerc se apavora, erra a freada, corta a pista, né, e toma 5 segundos de punição. Esses 5 segundos que ele tomou deram o título para o Verstappen, quer dizer, ajudaram a dar o título para o Verstappen. Nem de longe foi isso que deu o título para o Verstappen, né, se a gente contar o campeonato inteiro. Mas ajudaram, né, ajudou a dar o título para o Verstappen, porque se o Leclerc não comete esse erro e chega em segundo, o Verstappen não teria sido campeão nessa corrida. Certamente seria campeão na próxima, mas não teria sido campeão nessa corrida. Então ele tomou essa punição de 5 segundos, perdeu o segundo lugar, o Pérez foi para segundo, e então o Verstappen abriu uma diferença impossível de tirar nas corridas finais, que vai ser México, Estados Unidos, Brasil e Abu Dhabi, né? O Verstappen, mesmo que ele não corra, não faça ponto, vá para casa tirar férias, ele já é campeão, porque não adianta nem o Leclerc e nem o Pérez ganharem todas as corridas que eles não chegam no Verstappen. Bom, agora vamos falar do Vespa, né, meu? Bom, antes de falar do Vespa, tem uma foto aqui, que ilustra bem, essa que vocês estão vendo na tela aí, ilustra bem, isso aqui, ó, uma imagem depois da corrida. Olha a diferença do pneu do Vespa, pneu dianteiro do Vespa, para o pneu do Leclerc, né? O pneu do Leclerc está acabado, o do Vespa está muito melhor. Então, por aí você vê aí duas coisas, né? A tocada do Vespa e o acerto do carro, né? Isso acabou com o pneu do Leclerc. O jeito que o Leclerc estava guiando o carro e o jeito que o carro estava acertado destruíram o pneu dele e não destruíram o do Vespa. Por isso que o Vespa também foi abrindo essa vantagem enorme, graças à tocada dele e também ao acerto do carro dele. Perfeito, né? É isso aí. As coisas todas elas têm sempre uma explicação, né? Ainda mais na Fórmula 1 não tem muito acaso na Fórmula 1. Vamos falar do Vespa, porque eu acho que merece, né? O Vespa, ele ganhou 12 corridas, né, esse ano, até agora. Podia ter vencido 13, que foi a última, a corrida lá em Singapura, aquela porcaria que fizeram também. Estragaram a Red Bull, fez besteira na classificação, né? E estragou as duas voltas que o Vespa ia fazer a pole, então ele teve que largar em oitavo, porque ele ia fazer a pole, se ele largasse na pole ele teria vencido a corrida. Então, mas não importa, isso acontece, é coisa do automobilismo, às vezes o piloto erra, às vezes a equipe erra, mas aquilo era uma vitória certa dele também. Bom, não importa, são 12 corridas que ele venceu, mas ele venceu com autoridade, né? Ele venceu, o cara é um cara que é gelado, né? Faz tempo que eu não vejo um piloto assim. Ele é muito frio, ele tem uma autoconfiança impressionante, ele praticamente não comete erro. E pior, quando ele comete um erro, isso não pega nele, que nem aconteceu, por exemplo, na Hungria, não sei se você lembra. Ele chegou a rodar, ele largou em 10º, né? Ele chegou a rodar, dar um 360, e continuou, e passou todo mundo, e ganhou a corrida, né? Isso não pegou nada, ele não reclamou com o rádio não falou, é como se não tivesse acontecido nada. Essa vez também, agora em Suzuka, totalmente calmo, totalmente tranquilo. Chegou uma hora, um pouquinho antes de acabar a corrida, faltava alguns minutos, que ele já tinha uma diferença no cronômetro, que dava para ele parar e voltar na frente ainda,
Tudo bem, seria um pouquinho apertado, mas ele ia voltar 5 segundos mais rápido do que ele estava. E chegou a perguntar, vamos fazer mais uma parada? Ou não? Ah, a equipe, não, melhor não arriscar, não sei o quê. Mas ele perguntou com uma tranquilidade, entendeu? Com uma normalidade, quer dizer, você vê que o cara nada afeta o cara, né? E guia um monstro, né? Ele guia tanto, ele tem tanto autoconfiança, ele é tão gelado que o Verstappen fala uma coisa. Eu escrevi uma coluna em 2019, até falando, ó, quem não gosta desse cara vai ter problema, porque na hora que ele tiver um carro competitivo, ele vai enfileirar título, né? E vai enfileirar, ele está mostrando que vai enfileirar título, né? Ele é favorito para as próximas 4 corridas, né? Ele tem o melhor carro? Tem, mas não importa. Eu já vi muito campeão com o melhor carro que não teve essa facilidade que ele tem. Não é que ele tem, não é que deram para ele essa facilidade, que ele conquistou, entendeu? Ele conquistou ela na pista e até fora, porque o jeito que ele fala com a equipe, o jeito que ele trata com a equipe, a não ser quando dá algum problema absurdo no carro, ele fica bravo, né? Ou quando a equipe faz alguma cagada violenta, como fez em Singapura, ele fica bravo, mas é do ser humano, né? É do ser humano. Ele é frio, gelado, calculista, mas ele não tem sangue de barata, né? Então, eu queria aqui fazer uma homenagem a um dos melhores pilotos. Eu vou colocar o Verstappen, já estou colocando o Verstappen, como um dos melhores pilotos que eu já vi no mundo, né? Em 50 anos assistindo Fórmula 1, ele agora ganhou o segundo título dele. Quer dizer, você tem vários pilotos com mais título que ele, mas para mim números, né? Os números, eles o desempenho do Verstappen, né? A maneira como ele corre, a maneira como ele lidar com a Fórmula 1, a maneira como ele encara o esporte, como ele encara os adversários, é realmente impressionante. É impressionante mesmo. Parabéns pro Vespa, um dos melhores pilotos que eu já vi na minha vida. E olha, se Ferrari, vou falar Ferrari e Mercedes, porque são as duas que estão, teoricamente, se elas não fizerem carro muito bom, nós estamos vendo aqui uma era Verstappen, porque não é fácil tirar o título, não vai ser fácil tirar o título desse cara, né? Assim como não foi tirar o título do Hamilton, que começou a era dele. Bom, o Hamilton podia ter começado a era dele, inclusive no primeiro ano, né? No novato ele podia ter vencido o campeonato, não venceu, nem foi por culpa dele. Hoje nós estamos vendo a era Verstappen que olha, vai ser difícil parar esse moleque, bem difícil parar. Bom, vamos falar do campeonato. O campeonato acabou com o Vespa em primeiro em 366 pontos. Acabou não, né? Ainda tem 4 corridas. Mas ele já é o campeão com 366 pontos. O Pérez passou o Leclerc, agora tem 253. A diferença de pontos é absurda. Depois você tem o Leclerc em terceiro, Russell, Sainz, Hamilton, Norris, Ocon, Fernando Alonso, Bottas, né? E depois os outros aqui, o Vettel, Ricardo, Gasly, todo mundo, né? Até o Latifi, que marcou o pontozinho dele, na verdade 2 pontos, né? Estava achando que era 1 ponto, mas são 2 pontos. E tem o De Vries também, né? Que com uma corrida só também marcou 2 pontos, que vai correr como você já sabe, se você viu o vídeo de ontem, vai correr na AlphaTauri no lugar do Gasly, que o Gasly está indo para a Alpine. Nos construtores, eu não fiz a conta aqui, não acabou ainda, mas a Red Bull é campeã, fácil. Depois tem a Ferrari 400, a Red Bull tem quase 200 pontos na frente, aí, 180, 170 pontos. Depois Ferrari e Mercedes. Mercedes acho que muito difícil alcançar também a Ferrari, muito difícil, pode acontecer, mas eu acho que nem merece, eu acho que a Ferrari merece ser vice-campeã. Depois a Alpine abriu 13 pontos da McLaren agora. Alfa Romeo, Aston Martin, que está chegando na Alfa Romeo, 12 pontos, então aqui tudo tem briga, né?
A Alpine está brigando com a McLaren, depois você tem a Alfa Romeo brigando com a Aston Martin, a Haas também ainda está na briga, já, apesar de já tá, né, não está tão bem, tá empatada com a AlphaTauri, mas a briga da Haas é mais com a AlphaTauri mesmo, e a Williams com 8 pontos é difícil ela conseguir coisa melhor que isso. Né? Bom, eu não sei se você teve essa paciência ou não, né, de ficar até o final. Eu fui dormir às 6 horas da manhã. Estou acabado. Esse final de semana não foi fácil, não. Obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado pelos joinhas, pelo monte de comentário que vocês têm dado. Vocês, comigo, não tem essas coisas não tem preço, tá? Agradeço demais. E a gente se vê terça-feira no Loucos. Aí nós vamos tentar destrinchar com mais profundidade do que aconteceu, tá bom? Um abração.